6h38, mas tem outro julgamento que está mobilizando as atenções essa semana, né? Começou ontem aqui no Fórum de Guarulhos o julgamento do Misael Bispo. E daqui a pouco começa o segundo dia de trabalhos. Você lembra dessa história, né? Ele é acusado de matar a ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima. E a repórter Cristina Scarpe já está em frente ao fórum. Ô Cris, o que é que está previsto para acontecer hoje? O trabalho começa a que horas? Já dá para saber quem é que vai depor hoje? Porque ontem o depoimento do irmão da Mércia lá, olha, foi um depoimento muito emocionante para quem estava assistindo toda a transmissão do julgamento. O que é que está previsto para acontecer hoje, Cris? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos, né? Um depoimento do Márcio emocionante, também bem demorado, né? Mais de 4 horas ele ficou falando aqui dentro do Fórum de Guarulhos. Hoje os trabalhos recomeçam às 9 horas da manhã com as duas últimas testemunhas de acusação. Testemunhas que participaram ativamente, efetivamente, da investigação da morte da Mércia Nakashima. O doutor Antônio Diolim, delegado, na época ele comandava o DHPP, né? O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Hoje ele já está em outro departamento, mas ele vem aqui como testemunha de acusação falar daquela época, em 2010, de toda a investigação, desde o sumiço da Mércia até a descoberta do corpo dela e as investigações todas. Também um outro advogado, o doutor Arles Gonçalves Júnior. Ele é um advogado que na época, também em 2010, foi indicado pessoalmente pelo presidente da OAB para acompanhar os depoimentos do Evandro Bezerra da Silva. Ele vem aqui dizer que o Evandro não foi torturado e que, de fato, todo o depoimento dele aconteceu de maneira discreta, quando ele foi preso no Nordeste, depois aqui em São Paulo, sem nenhum problema, não foi torturado, nada mais disso. Se houver tempo ainda hoje, o juiz aqui do Fórum de Guarulhos, o Leandro Cano, já dá início às testemunhas de defesa. Aí a gente tem, mais uma vez, depoimentos técnicos, né? São 5 pessoas, olha só, um investigador, um perito do IC, um físico e também ex-perito do Instituto de Criminalística, um fotógrafo e uma comerciante. Só essa comerciante é que é amiga do Misael e que vem, de fato, falar do relacionamento que o Misael tinha com a Mércia, que eles formavam um casal aí apaixonado. O restante, as outras 4 pessoas, a gente deve esperar aí depoimentos técnicos novamente falando sobre laudos e pareceres da época da investigação, viu, Juliano? Tá certo, Cris. Já já a gente volta com você, porque você deve estar falando, mas está transmitindo ao vivo o julgamento. Mas eu tenho que trabalhar, Juliano. Não tem problema não. A gente mostra para você o que aconteceu ontem. Vamos ver? Misael Bispo de Souza chegou ao Fórum de Guarulhos escoltado por policiais militares, sem algemas, vestindo terno e gravata. Logo em seguida, chegaram os parentes de Mércia Nakashima. A nossa expectativa é que tudo transcorra na maior paz e que, ao final, o seu Misael seja condenado a uma pena bastante rigorosa e cumpra por tudo que ele fez pela nossa família. O pai e o irmão de Misael acompanharam tudo de perto. Com certeza, meu irmão vai ser inocentado, porque ele é inocente. Em frente ao fórum, manifestantes protestavam pela punição de Misael, ao lado de outros que pediam a absolvição do ex-policial. Lá dentro, com os jurados sorteados, 5 mulheres e 2 homens, começaram os depoimentos. Ao analisar as provas, senhores jurados, deixem de lado qualquer comoção social. O irmão de Mércia, Márcio Nakashima, foi o primeiro a ser ouvido. Ele chorou 9 vezes e disse que Misael nunca foi hostilizado pela família, mas que se tornou intolerante e agressivo com Mércia com o passar do tempo. 2 anos depois, ele começou a se transformar, isso começou a mudar no relacionamento. A Mércia já não era mais a mesma pessoa. O depoimento mais importante deste primeiro dia coloca o ex-policial Misael na cena do crime. Um biólogo e pesquisador com 50 anos de profissão, ouvido pela acusação, foi enfático. Ele disse que nos resíduos encontrados no sapato do ex-policial está a presença de uma alga que na região de Guarulhos só pode ser encontrada na represa onde Mércia foi morta. Este sapato tem que ter entrado na água. Pisou na vegetação, a vegetação colou na sola do sapato. Não existe outra possibilidade da alga estar lá. Bom, 11 testemunhas devem ser ouvidas. E quem vai decidir se o Misael é culpado ou inocente são os jurados, né? Mas aí fica uma pergunta, né? O veredito é óbvio, vai decidir se ele fica preso ou não, qual a pena dele. Mas será que vai esclarecer qual é o motivo do crime? Por que o relacionamento dos dois terminou assim? Terminou em morte? Vamos tentar entender. Mércia e Misael namoraram por 4 anos. Iam a festas, viajavam, tinham planos em comum
como qualquer casal. Mas, segundo os advogados, Misael nunca foi bem aceito pela família de Mércia. A família fazia questão de tratá-lo como inferior, né? O irmão da Mércia ficou sem falar com a Mércia anos por causa do Misael. Ou seja, ele culpava a Mércia por namorar o Misael. Então, quando aconteceu o crime, o Misael já estava escolhido como autor. Às vezes eu sinto uma raiva muito grande dele. Eu tenho um ódio muito grande. Porque o que ela fez para ele? Só não querer mais namorar com ele? A irmã de Mércia conheceu Misael na faculdade de Direito. Foi ela quem a apresentou um ao outro. Quando ela chegou e falou, eu tô namorando com ele, eu fiquei perplexa, porque era uma coisa assim que eu não esperava, porque ela era muito fina, sabe? Gostava de se arrumar. Isso aí é lamentável. Eu já ouvi comentários desse ponto. Tá vendo? Um troglodita desse, uma menina bonitinha, vai se meter com um cara desse. Apesar de andar armado, Misael nunca tratou Mércia com violência durante o namoro. A relação terminou 8 meses antes do crime, mas os dois continuavam se encontrando. Gente, tanto ela não tinha medo do Misael e nem achava que ele estava pressionando a ponto dela ter algum medo dele matar alguma coisa, que ela foi uma semana antes para um motel com ele. A polícia não tem dúvida. Misael matou por ciúme. A gente tem uma noção, né, distorcida de que um crime de homicídio só acontece por motivos muito graves, né? E a gente vê pela experiência, e tantos anos que eu atuo na área, já 15 anos na área criminal, os homicídios ocorrem por motivos muito mais banais do que a gente imagina.